A administração dos materiais é fundamental dentro do planejamento e do funcionamento de um canteiro de obras. Os materiais utilizados podem ser classificados em 3 tipos, como materiais brutos, materiais de fabricação padronizada e materiais de fabricação personalizada. Como o canteiro abriga uma enorme quantidade de diferentes tipos de materiais, é necessário o controle de estoque. Nesse processo, devemos preencher uma ficha na chegada de novos materiais, contendo alguns dados, como o número da nota fiscal, o nome do fornecedor e a data de entrega. Com esses dados, podemos usar uma ferramenta muito útil para a análise de materiais, a curva ABC. Nesse gráfico, os materiais são dispostos de acordo com seus níveis de importância em relação ao preço e à quantidade de cada um dos 3 tipos. O controle de estoque pode ainda seguir o modelo simplificado ou o modelo detalhado. No controle simplificado, deve conter o código de identificação, a descrição do item, categoria, unidade de medida, preço unitário, centro de custo para fins de pagamento, saldo mínimo e atual, preço total do estoque e a situação de cada item. Já no modelo detalhado, as principais diferenças são as planilhas independentes, uma para entrada e uma para a saída de material, além de identificar os responsáveis pelo serviço. Agora, saindo um pouco do papel, é preciso entender que o fluxo de materiais é determinante para o arranjo do espaço físico do canteiro. Por isso, é muito importante o controle de distribuição de materiais. A curva dente de serra é um método eficaz para esse controle. Ela apresenta as flutuações dos materiais em estoque, definindo o ponto de estoque máximo, o ponto de estoque mínimo e o ponto de reposição, sempre em relação às quantidades e ao tempo. Existem também algumas regras básicas para o posicionamento dos materiais no canteiro, como estarem preferencialmente próximos ao local de consumo. Os materiais devem ser empilhados a uma distância igual à altura da pilha, no mínimo. Outro exemplo é o cuidado especial com alguns materiais. Os sacos de cimento, por exemplo, devem ser guardados em local seco e arejado. O cuidado com os materiais é o ponto alto de um planejamento, de um controle e de uma distribuição correta dos materiais durante a obra. Dessa forma, podemos garantir o êxito do produto final. Para isso, estude mais esse tema. Então, bons estudos e até a próxima! A administração dos materiais é fundamental dentro do planejamento e do funcionamento de um canteiro de obras. Os materiais utilizados podem ser classificados em 3 tipos, como materiais brutos, materiais de fabricação padronizada e materiais de fabricação personalizada. Como o canteiro abriga uma enorme quantidade de diferentes tipos de materiais, é necessário o controle de estoque.
Nesse processo, devemos preencher uma ficha na chegada de novos materiais, contendo alguns dados, como o número da nota fiscal, o nome do fornecedor e a data de entrega. Com esses dados, podemos usar uma ferramenta muito útil para análise de materiais, a curva ABC. Nesse gráfico, os materiais são dispostos de acordo com seus níveis de importância em relação ao preço e à quantidade de cada um dos 3 tipos. O controle de estoque pode ainda seguir o modelo simplificado ou o modelo detalhado. No controle simplificado, deve conter o código de identificação, a descrição do item, categoria, unidade de medida, preço unitário, centro de custo para fins de pagamento, saldo mínimo e atual, preço total do estoque e a situação de cada item. Já no modelo detalhado, as principais diferenças são as planilhas independentes, uma para entrada e uma para saída de material, além de identificar os responsáveis pelo serviço. Agora, saindo um pouco do papel, é preciso entender que o fluxo de materiais é determinante para o arranjo do espaço físico do canteiro. Por isso, é muito importante o controle de distribuição de materiais. A curva dente de serra é um método eficaz para esse controle. Ela apresenta as flutuações dos materiais em estoque, definindo o ponto de estoque máximo, o ponto de estoque mínimo e o ponto de reposição, sempre em relação às quantidades e ao tempo. Existem também algumas regras básicas para o posicionamento dos materiais no canteiro, como estarem preferencialmente próximos ao local de consumo. Os materiais devem ser empilhados a uma distância igual à altura da pilha, no mínimo. Outro exemplo é o cuidado especial com alguns materiais. Os sacos de cimento, por exemplo, devem ser guardados em local seco e arejado. O cuidado com os materiais é o ponto alto de um planejamento, de um controle e de uma distribuição correta dos materiais durante a obra. Dessa forma, podemos garantir o êxito do produto final. Para isso, estude mais esse tema. Então, bons estudos e até a próxima!